Olá, pessoal! Hoje mais um episódio da nossa websérie Dívida Pública e Estoque de Precatórios. Hoje vamos analisar o Estado de São Paulo, seu potencial de pagamento, o tamanho, o volume da dívida pública do Estado de São Paulo. Muitas informações, muitas atualizações para vocês que estão interessados em saber como anda o volume de passivo de precatório do Estado de São Paulo e também o potencial de pagamento do Estado de São Paulo, bem como o cadenciamento desses pagamentos dos anos anteriores até a presente data. Eu sou Gustavo Bachega, presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios, e eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Lembra de sempre curtir, acionar o sino e também comentar os nossos vídeos. É muito importante para nós saber o que vocês estão pensando e do que vocês gostam ou não gostam, para que esses vídeos possam chegar para mais e mais pessoas. O Estado de São Paulo, um dos maiores estados produtivos do nosso país. Por isso, ele é alvo de inúmeras estatísticas, análises e também críticas e elogios. E também é um dos maiores detentores de precatórios do nosso país. Só que, por outro lado, ele também deve muito. O seu passivo de tributário é muito relevante, mas o seu pagamento também é bastante volumoso a todo ano e a todo mês. E hoje eu quero trazer para vocês aqui em detalhes alguns números para nós analisarmos juntos essa crescente, tanto da dívida de precatórios como a crescente do pagamento dos precatórios. Conforme fonte da PGE do Estado de São Paulo, até a data de 31/12/2023, nós temos 250 mil credores de precatórios e mais de 155 mil processos de precatórios. Olhem o tamanho desse número. Por isso o Estado de São Paulo tem tanta visibilidade quando falamos de precatórios. É muito importante saber que nessa nossa análise foi levada em consideração essas fontes de informação da própria Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e que levou em consideração os anos de 2010 até 2023. Os dados não param por aí. Falando em quantidade de precatórios, vocês sabem que existem precatórios estaduais, alimentares e não alimentares. O importante é saber que desse volume, quantos por cento representam de precatórios alimentares e de não alimentares com relação à sua quantidade, não com relação ao seu valor, com relação à quantidade. Nós temos, desse montante todo, 94% de precatórios alimentares e apenas 6% de precatórios não alimentares. Lembrem que os precatórios alimentares, na sua grande maioria, são de credores vulneráveis da sociedade, ou seja, aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que necessitam e precisam do dinheiro para a sua subsistência básica, principal, como alimento, saúde, educação, etc. Portanto, quando olhamos para esses números, é muito importante entender que atrás de cada número, de cada estatística, existe uma pessoa necessitada, que na grande maioria das vezes são classificados como os vulneráveis da nossa sociedade. Falando de valor, e qual é o montante? Qual é o montante? Qual é o estoque de precatórios do nosso estado de São Paulo? O montante é mais de 30 bilhões e 600 milhões de reais. Esse é o montante atual dos precatórios levado à data até de 2023. Esses dados são referentes até dezembro de 2023. E desse montante de mais de 30 bi e 600 milhões de precatórios, quanto em valor que representa de precatórios alimentares e quanto
de precatórios não alimentares. Qual é a quantidade de valor? Eu vou falar agora para vocês. Desse montante, 80% são de precatórios alimentares e apenas 20% dos não alimentares. Entendam que até no volume remuneratório, a parte alimentar representa e muito os não alimentares. Então, 80% são credores tido e classificado como os vulneráveis da sociedade. Olha a importância que é a militância nesse segmento de precatórios, olha a importância decisória do gestor público quando tratamos de precatórios. Estamos falando de mais de 250 mil pessoas, estamos falando de mais de 30 bilhões de reais. É uma quantidade que não podemos deixar de lado. Ela não pode ser tida como apenas uma despesa numérica, mas sim quantas famílias. E eu estou falando de números diretos. Se formos analisar os indiretos, que acaba sendo influenciado ou tem algum tipo de repercussão com relação a eles, você pode multiplicar esse número por 3 ou até por 5. Então esse número fica muito exponencial quando falamos de uma família que o brasileiro tem em torno de 3 a 4 membros por família. Então esse número ele multiplica e muito o impacto que isso gera para as famílias brasileiras. O Instituto Brasileiro de Precatórios, o qual eu presido, tem o papel principal de passar informações para vocês de fonte verídica e atualizada, para que vocês não sejam enganados com informações falsas ou falácias. Infelizmente, existem pessoas que distorcem informações e publicam fatos e dados que não são verdadeiros. Nós já ouvimos falar muito por aí, em mídias, em redes sociais, o quanto que cresce os precatórios, ano após ano. E nós temos que entender qual é a raiz desse aumento, qual é o motivo que está gerando esse aumento. É culpa dos advogados? É culpa dos credores de precatórios? Obviamente que não. Esse volume tem um motivo, e geralmente o motivo é causado pelo próprio Estado. Olha só a informação que eu vou dar para vocês aqui. Nós temos um aumento em 2020 que representa algo que chama a atenção de todo mundo. É um salto impressionante, de 284,94% de precatórios alimentares. Aumento, eu estou me referindo. E mais de 65% nos não alimentares. Aí, uma pessoa despreparada pode pegar esses números e dizer, nossa, existe uma fábrica de precatórios no estado de São Paulo, como eu já vi falar. Meteoros que caem no colo dos governos. Não é bem assim. Um dos fatores preponderantes e um dos mais importantes que geraram esse aumento de precatórios expedidos no ano de 2020. Vocês sabem o que foi? Algo muito simples. No ano de 2019, que foi o governo do João Dória, resolveu baixar o valor das RPVs, que são requisições de pequeno valor, que até então, até 2019, elas eram de R$ 30.119. Foi publicada uma legislação que reduziu as RPVs para R$ 11.678. Por que o governo fez isso? Porque, eu já falei em outros áudios, a RPV, após a autorização, após a expedição do ofício requisitório, ela tem que ser pago em 60 dias, ou seja, em 2 meses. Então, quanto maior o valor de uma RPV, mais o governo tem que pagar à vista o precatório. Quando ele faz esse jogo de números, ele reduz o valor das RPVs, o que passar de R$ 11.000 se tornam precatórios e não RPV. Ou seja, o governo passa a pagar menos RPV. E qual é o impacto disso? Aquilo que o governo não pagou irão para os precatórios. Então, ou seja, todos aqueles que ano anterior eram tidos como RPV se tornaram precatórios, que foram a grande maioria.
Foi bom para o governo, porque aliviou o caixa. Mas, por outro lado, aumentou e muito o número de precatórios no relatório final. E aí, quando você lê um relatório sem analisar o detalhe e sem analisar fonte de informações, você diz: nossa, teve um aumento de mais de 200% na expedição de precatórios? Não, os precatórios foram o mesmo. Se o governo tivesse pago esses precatórios até o valor da RPV de R$ 30.000, não teria tido esse aumento tão grande assim de precatórios. Mas o governo preferiu jogar essa estratégia financeira para ele ter que desembolsar menos dinheiro naquele ano de 2019 e 2020 em diante. Então, por isso que aumentou muito o valor de precatórios expedidos em 2020. Então, não foi uma fábrica de precatórios, uma união dos advogados contra o Estado brasileiro. Não teve nada disso. São apenas números, são apenas informações geradas pelo próprio Estado de São Paulo. Lembrando que são fontes da própria Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Não sou eu que estou falando, nem o Instituto e nem algum especialista. É a própria PGE do Estado de São Paulo. Muitos perguntam para nós quando que os precatórios serão pagos. Doutor, então quando que serão pagos, uma vez que o governo de São Paulo tem muito dinheiro? Eu já ouvi muito essa pergunta aqui. Chegam a ligar para o Instituto, passam e-mail perguntando isso, e até mesmo em nossas redes sociais. Temos muitos interessados querendo saber qual é a data que serão pagos os precatórios do Estado de São Paulo. Eu digo não um ou alguns, mas digo todos. Conforme regras constitucionais, os precatórios devem ser pagos, os estaduais e municipais, até dezembro de 2029. Levando em consideração essa data, que faz parte do artigo 100 da Constituição Federal do Brasil, então o Estado de São Paulo tem que pagar esse seu estoque, esse seu passivo, que somado é mais de 30 bilhões de reais até 2029. Nós fizemos uma divisão. Então, de 2024 até 2029, nós temos 6 anos. Durante esse período, o Estado de São Paulo tem que pagar todo esse estoque de precatório, além daqueles que irão surgir nos próximos anos. Mas se nós analisarmos somente o estoque, então o Estado de São Paulo necessita pagar mais de 5 bilhões e 100 milhões por ano, até 2029. É possível? Acreditamos que sim, levando em consideração o que o Estado de São Paulo pagou no ano passado, que foi o ano de 2023. O ano passado foram pagos mais de 10 bilhões em precatórios somente no Estado de São Paulo. Importante destacar para vocês que esse número que eu acabei de falar, ele é de números atuais. Até 2029, haverão correções com relação aos precatórios. E a correção do precatório, quando está em atraso, ele é pela taxa Selic, um dos maiores índices do nosso país. Mas eu não quero aqui me arriscar a projeções futuras, porque nós sabemos que todo ano, isso é um papel do Banco Central do Brasil, ele indica quanto será a taxa Selic daquele ano. Claro que o mercado financeiro faz projeções e estatística, mas não é o nosso papel aqui. Por isso, esses números passados para vocês são de dados atuais deste ano de 2024. Como vocês sabem, nós atuamos com precatórios há mais de 35 anos. Então, é muito importante fazer análises de como anda o ciclo dos precatórios e a evolução dos precatórios ano após ano. Agora eu queria fazer com vocês uma análise com relação a RCL e a DCL. RCL é Receita Corrente Líquida e o DCL é Dívida Consolidada Líquida. Levando em consideração os anos de 2021, 22 e 23. Durante os anos de 2021 e 22, tivemos o governo do João Dória. O ano de 2023 já foi o governo do Tarcísio. E eu quero mostrar para vocês o quanto que o Estado de São Paulo está num caminho austérico, indo por um caminho bom, de austeridade. Porque essa análise, esse balanço
entre a receita corrente líquida e a dívida líquida consolidada é muito relevante para analisarmos a saúde de pagamento de um Estado e se aquele Estado ele é um bom pagador e se é um Estado interessante para aqueles que querem investir nos precatórios daquele Estado referido. Olham os números agora. Nós tivemos uma evolução, uma diminuição da dívida consolidada líquida do Estado de São Paulo nos anos de 2021 e 2022, na casa de 2021 em 126% e 2022 em 115% com relação à dívida consolidada líquida, levando em consideração que anos anteriores essa relação era aproximadamente de 166% a 175%. Olha como reduziu os anos de 2021 e 2022. Claro, tivemos pandemia, pós-pandemia, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas é um fato que merece uma análise e merece aqui uma análise bastante otimista do caminho que está levando, que estamos seguindo no estado de São Paulo. Em 2023, tivemos uma estagnação da receita corrente líquida do estado de São Paulo. Já nos anos anteriores, que foi 2021 e 2022, tivemos um aumento expressivo da receita corrente líquida. Ora, quando nós fazemos uma análise sobre a receita corrente líquida de um estado com a dívida consolidada líquida, isso é muito relevante. Se um estado teve uma receita estagnada, teve uma receita, levamos em análise para o lado negativo, houve uma piora na sua receita, obviamente ele vai ter um pior potencial de pagamento também, que foi o que ocorreu aqui. Houve um aumento e pequeno, viu? Houve um aumento muito pequeno com relação ao ano de 2022. Nos anos de 2022 e 2023, houve uma pequena piora com relação aos índices da dívida consolidada líquida do estado de São Paulo. Houve um aumento de 115% para 127% aproximadamente, 12 pontos percentuais. Isso é para assustar? Isso é para gerar um alarme? Não, não é. Porque olhando o índice como um todo, nós vemos uma grande melhora no nosso potencial de pagamento. E essa melhora é o que é importante analisarmos. Ora, se um estado, durante um determinado ano, teve a sua arrecadação, a sua receita estagnada ou até diminuída, obviamente, isso vai repercutir na sua força de pagamento, no seu potencial de pagamento. Mas mesmo assim, nos índices gerais, nós tivemos uma grande melhora no potencial de pagamento dos precatórios do estado de São Paulo. Então, qual que é a notícia boa que podemos analisar aí o mercado financeiro, os investidores em precatórios? Que o estado de São Paulo é sim um bom estado para se investir em precatórios. Ele é um estado que está tomando um caminho de muita austeridade, um caminho bastante valoroso com relação à sua dívida pública e o seu potencial de pagamento. Para ficar ainda mais claro essas informações, vamos analisar juntos os dados de pagamento do ano de 2023 e percebam a grande melhora e o índice recorde de pagamento do estado de São Paulo. Em 2023, foram pagos mais de 10 bilhões em precatórios estaduais. Isso é um número histórico. Nunca antes tínhamos isso no nosso estado. E vamos lembrar que foi um ano de início de governo. É um ano que tudo estava se ajustando, governo novo, secretários novos, né? Aquela situação que tem que ser amenizada entre tribunal, procuradoria e governo. E mesmo assim, tivemos esse dado histórico, que foi um verdadeiro recorde de pagamento do estado de São Paulo. Mais de 10 bilhões de precatórios pagos. Então, é isso que eu estou falando, que o governo de São Paulo está melhorando ano após ano. O governo de São Paulo, agora com esse atual governo do governador Tarcísio, aumentou o percentual do pagamento com relação à receita corrente líquida. E isso é um fato que devemos levar e ficar muito entusiasmados com o futuro
dos pagamentos dos precatórios do Estado de São Paulo. Esperamos sim que esses pagamentos continuem e ainda aumentem neste ano agora de 2024. Para quem gosta de números, essa gravação está sendo excelente, né? Porque nós estamos falando muito de índice, números, dados e perspectivas de futuro. Vamos para mais alguns números com relação à receita corrente líquida e à participação de pagamento do Estado de São Paulo com relação ao volume de precatórios. Olha só, de 2015 a 2019, nós ficamos na casa do 1% e alguma coisa. Em 2020, aumentamos para 2% e alguma coisa. De 2020 a 2022, manteve essa casa dos 2% e alguma coisa. Já em 2023, nós fomos para a casa dos 4, e alguma coisa. Estou falando alguma coisa para ficar mais prático e mais leve esse nosso bate-papo. Então, o que é importante analisarmos? Que mesmo com a estagnação do volume da receita líquida, da receita corrente líquida do Estado de São Paulo do ano de 2022 e 2023, tivemos um aumento no pagamento de precatórios. Então, o recebimento, o caixa do governo do Estado de São Paulo manteve o mesmo. A sua receita ficou em torno de 229 bilhões, aproximadamente, um pouquinho mais. E, em 22, foram pagos 6 bilhões e pouco. Já em 2023, 10 bilhões e pouco. Então, nós notamos aí um aumento muito grande na vontade de pagar do Estado de São Paulo, mesmo a arrecadação sendo o mesmo volume. Então, veja, a arrecadação não aumentou, continuou praticamente a mesma de 2022 e 2023. Só que o pagamento de precatórios aumentou 4 bilhões. Então, é um número muito expressivo. Chegamos na casa dos 4,39%. Então, isso representa, sim, uma disposição pagadora, uma disposição de pagamento do nosso Estado de São Paulo. Fazendo agora uma análise que a fonte foi a Cefaz, do Estado de São Paulo, que é a Secretaria da Fazenda, como todos sabem, a projeção para 2029, quanto então que esse montante, esse estoque de precatório, vai valer em 2029, conforme dados da própria Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, esse montante em 2029 vai ser de 34 bilhões e 700 milhões de reais. A pergunta é, vai ser pago ou não? Nós acreditamos que sim. O Estado de São Paulo tem todo o potencial para pagar o seu estoque de precatórios até 2029, porque é um Estado que já demonstrou a sua vontade de pagamento, tanto é que, conforme os números, está aumentando ano após ano o seu pagamento do estoque de precatórios. Também as procuradorias estaduais e a Cefaz contribuem muito para esse ambiente favorável ao pagamento dos precatórios. Sinais são dados a todo momento. Qual é o sinal que tivemos que 2024, que o governo de São Paulo é um governo promissor e ele tem vontade sim de acabar com esse estoque de precatórios? Neste ano de 2024, o governo de São Paulo publicou medidas que favoreceram e muito as aquisições de precatórios, bem como seus pagamentos, como a lei de transação tributária, os acordos direto. Então, nós percebemos que há uma movimentação interna a nível de governo, querendo sim pagar esses precatórios. Agora, eu, como especialista e presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios, vou deixar aqui a minha recomendação para esses que lidam com os precatórios diariamente, tanto no governo do Estado, como na Procuradoria e na Cefaz, que toda a legislação feita para a utilização de precatórios deve ser legislações claras, legislações que a população e os contribuintes possam usufruir da melhor forma possível. Então, antes de publicar uma medida legislativa, analisem bem como foram feitas essas últimas, que teve um impacto
muito positivo na nossa economia estadual aqui de São Paulo. E uma outra coisa que eu recomendo também para o governo atual é que continue cumprindo com as leis. Quanto mais leis, quanto mais normas o governo de São Paulo continuar cumprindo, menos precatórios serão emitidos e expedidos. Porque o que faz surgir mais e mais precatórios? É quando o governo cumpre menos a sua lei. E aí sim ele força o contribuinte a ir para o judiciário reivindicar o seu direito, que no futuro se tornarão novos precatórios. Então, para o governo continuar com esse processo austérico com relação ao pagamento de precatórios, eu deixo essas duas recomendações. Sempre façam leis que sejam possíveis os contribuintes aderirem aos programas, seja de transação, com compensação tributária, utilizando precatórios, sejam de acordo direto com recebimento de antecipação, ou então parem de deixar a legislação para depois. É importante cumprir as regras de atualização de salários, de bonificações dos funcionários, que é isso que faz gerar mais e mais precatórios a cada ano. Fica aí a minha opinião e a minha ponderação e o meu elogio também, porque nós não estamos aqui só para criticar, mas também para dizer que o caminho está sendo muito promissor, mas queremos que continue assim. Começou bem, mas não vamos parar. Vamos continuar com essa mesma força, com essa mesma disposição de pagamento, porque é isso que vai fazer nós chegarmos em 2029 com o nosso estoque de precatórios pago. Conto com todos vocês. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Foi feito com muita dedicação para vocês. Lembrem de se inscrever no nosso canal, de acionar o sino, de curtir e também fazer os seus comentários. É muito importante para nós saber o que gostaram, o que não gostaram e também a sua opinião. E nos informar de qual é o assunto, qual é o dado, qual é a estatística que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para vocês nos próximos vídeos. E também lembre que temos outras redes sociais. Nos sigam lá também, no Instagram e no LinkedIn. Vejo vocês nos próximos vídeos.